Rapaziada, a CBF detona calendário de clubes brasileiros com a mudança. Se liga só no que o Neto do Opina Porco disse sobre a mudança que prejudica Flamengo e Palmeiras. Se liga. É o seguinte, nas últimas horas aí, nos últimos minutos aí, apareceu uma notícia de que a CBF alterou o calendário de futebol e revoltou as equipes de Flamengo e Palmeiras principalmente. Por que revoltou? Porque é o seguinte, a CBF consultou alguns dirigentes dos principais clubes, incluindo Palmeiras e Flamengo, sobre algumas mudanças e ajustes de calendários que seriam necessários para as próximas rodadas, tá? Agora, paralelamente a isso, a gente tem uma competição importantíssima acontecendo, que é a Libertadores. E nós temos também a competição da Copa do Brasil. Porém, o que a CBF fez? A CBF alterou os calendários tanto de Flamengo e de Palmeiras, sem o consentimento dessas equipes, fazendo com que os intervalos entre os jogos do Brasileirão e os jogos da Libertadores, eles fiquem extremamente espremidos. Olha só, vamos lá. Ó, matéria aqui lá da Mônica Alves, tá? Jornalista Mônica Alves. Flamengo revoltado com mudança na tabela do Brasileirão. Está extremamente insatisfeito com a decisão da CBF de alterar de forma significativa a tabela do campeonato. Segundo apurado, o clube foi consultado previamente pelo presidente da entidade, né? O Samir Chayud. E aí o clube, cara, ó... Eles consultaram, o clube falou assim, não, a gente não quer isso. Mesmo assim, ele foi lá e mudou. A CBF antecipou a última rodada do Brasileirão de 21 de dezembro para o dia 7 do mesmo mês. Sendo assim, as semifinais e finais da Copa do Brasil foram transferidas para os dias 10, 14, 17 e 21. Ainda há a possibilidade de a ida das semifinais da Copa ser disputada no dia 26 de novembro. E o Flamengo e Palmeiras com isso? Antes da mudança, Flamengo e Palmeiras teriam 5 semanas livres por causa de eliminações precoces de ambas as equipes na Copa do Brasil. No entanto, agora passa a ter apenas 7 dias livres. Então, ou seja, de 5 semanas livres, serão 7 dias livres. Uma semana livre. Uma semana livre. Ó, fez assim, ó, com o calendário das equipes, ó. Cara. Não, absurdo isso daqui, né? É um absurdo isso daqui. Isso daqui... É assim. Pera aí, você pega duas equipes que estão na corrida pelo Campeonato Brasileiro, você vai lá e muda tudo isso. Ó a notícia aqui, ó. Estou vendo que tem dirigente do Flamengo falando em favorecimento ao Cruzeiro, já que essa mudança no calendário prejudica o Flamengo e o Palmeiras. Mudança no calendário gera incômodo em Palmeiras e Flamengo. Ó, Flamengo, Palmeiras e São Paulo deveriam fazer uma nota oficial juntas contra essa mudança de calendário. Isso prejudicou os 3 clubes. O problema dessas mudanças no calendário do Brasileirão, feitas pela CBF, é que prejudica Flamengo e Palmeiras e beneficia o Cruzeiro. É um absurdo, né, pessoal? É um absurdo, né? Lamentavelmente, ontem eu coloquei um vídeo aqui elogiando a CBF, que parecia que agora estava optando pelo diálogo, prezando pelo bom futebol, e agora os caras simplesmente invertem tudo, bagunça tudo. É um grande absurdo. Um grande absurdo. E antes de mais nada também, antes de eu... Não posso me esquecer, o Flamengo foi campeão sub-20. Flamengo campeão sub-20, campeão mundial, bicampeão mundial sub-20, inclusive contra o Barcelona. Recorde de público, né? Mais de 45 mil torcedores do Flamengo, bateu o recorde de público presente em um jogo de competições de categoria sub-20, e o Flamengo mais uma vez faz história aí com a molecada, e isso é algo positivo para a equipe do Flamengo, porque vai valorizando esses jogadores de base. É aquilo que eu falo para vocês, meus queridos. A base, ela é um alicerce muito importante de qualquer equipe de futebol. Não tem como hoje você ter uma equipe de futebol no Brasil sustentável, autossustentável, que não tenha uma base com pelo menos alguns destaques. Investimento em categorias de base é você reforçar uma estrutura importante que vai fazer com que você
nos períodos ali um pouco de seca de títulos, você tenha dinheiro para girar. Você faça a sua economia girar com a venda de bons jogadores. Então, por exemplo, a gente já viu, teve anos aí que o Palmeiras, ano passado, por exemplo, o Palmeiras não ganhou nada assim de relevante de competição, mas teve vendas de garotos da base por milhões. Isso segurou as receitas do Palmeiras. A mesma coisa vale pro Flamengo, né? Porque o que acontece? Quando a derrota ela vem, quando vem uma desclassificação, vem ali um vice-campeão, alguma coisa do tipo, a torcida ela foge um pouco do estádio. Seja em protesto, gera aquele desengajamento. Então, nem sempre o clube vai ter o estádio cheio. Porque às vezes vai ter situações de jogo que vai acontecer eliminações, que vai gerar ali um ambiente, né? A poeira vai levantar. E é nesse momento que você ter uma categoria de base, ela faz com que você tenha ali a diversificação das suas receitas e dos seus recursos. E com isso, você foi desclassificado das competições, não ganhou título nenhum, não vai entrar muito dinheiro no caixa de competição. A torcida também não vai lotar o estádio, então a receita cai. Só que aí você tem jogadores de base, você consegue fazer. Você consegue se segurar. É sempre muito importante as equipes brasileiras diversificar cada vez mais a sua renda. Receita, direitos de televisão, patrocínio de camisa e categoria de base. Categoria de base é um item extremamente importante. Lembra que eu falei para vocês que o Botafogo tem que pensar na estruturação de uma categoria de base para se tornar mais autossustentável? É sobre isso que eu falo. Agora o Flamengo vai lá, vence a equipe sub-20 do Barcelona, que é uma equipe excelente. Uma excelente equipe, muito bem treinada, inclusive. O Belete, né? Tá aí, rapaziada, Neto falando desse escárnio aí, desse absurdo que a CBF promoveu pra cima aí, né, de Flamengo, Palmeiras e, como o Neto bem disse, de São Paulo também. Cara, a gente não quer, né, cometer nenhuma injustiça, mas realmente parece que isso aí foi feito para beneficiar o Cruzeiro, né? Porque Flamengo e Palmeiras, principalmente, lá no topo da tabela, brigando acirradamente pela liderança, pelo Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, com certeza fica muito prejudicado com essa enxugação aí, se é que eu posso dizer assim, né? Com essa... Cara, é um absurdo. É um absurdo tremendo o que a CBF fez, né, com esse calendário aí, encurtando o calendário de Flamengo e Palmeiras. E aí, cara, o que vai acontecer? Os times vão ficar sobrecarregados, né? O elenco vai ficar sobrecarregado, os jogadores sobrecarregados, quando tinha aí 5 semanas, né, para descansar, para recuperar os jogadores e tudo mais. Agora isso vai pro água abaixo, né, por conta desse absurdo que a CBF promove aí, sem consultar os clubes, né? Consultou, o Flamengo disse que não e a CBF não respeitou. Isso é absurdo realmente. Flamengo joga hoje, né, contra o Vitória lá no Maracanã. E se Flamengo perder, continua na liderança. Todos os jogos praticamente já foram definidos, né? Se não me engano, acho que com exceção do Palmeiras, acho que o Palmeiras também joga hoje, né? Enfim, então Flamengo garantido na liderança, mas precisamos sim da vitória. O Vitória, né, é um time chato, né? É um jogo muito difícil, é um jogo que pode ter uma armadilha aí pro Flamengo, mas joga diante da sua torcida e isso é um ponto assim benéfico para o Flamengo. Quero saber de você o placar desse jogo. Para mim, 2-0 Mengão. Quero ouvir você. Deixe seu placar, sua opinião sobre a CBF que fez um absurdo com o Flamengo. Deixa o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!